E a gente foi usando sem perceber. Ela faz parte da nossa vida, ela entrou sem bater na porta, sem pedir licença. Tudo o que ninguém te contou sobre inteligência artificial. 2010 toda empresa queria ter seu aplicativo. Hoje toda empresa quer ter a inteligência artificial, mas por onde eu começo? Pessoal, esse episódio foi pedido por vocês lá no meu Instagram. Todo dia, toda semana, vem alguém perguntando de inteligência artificial. Eu sei que é complexo, que tem muita coisa rolando, a gente fica um pouco perdido, tem sido tudo muito rápido, né? E olha, a gente não fala dessa tecnologia de hoje, tá? A gente fala de aprendizado de máquina desde, sei lá, da década de 60, pelo menos. E a inteligência artificial tá muito no nosso imaginário, né? Nos filmes que a gente vê, e a gente esperava que ela fosse de um jeito, e olha, ela não tá chegando bem do jeito que a gente esperava. E daqui a pouco ela vai estar em absolutamente toda atividade que a gente faz. É por isso que esse episódio é importante para você, pequeno, médio empreendedor, que está interessado em melhorar o seu negócio ou ser mais produtivo. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui e dar algumas dicas para isso. Gustavo Torrente, professor de novas tecnologias, vai me ajudar. Ele é um super especialista, gente. Muito obrigado pelo convite, Juliana, é um prazer. E eu vou contar para você tudo o que ninguém te contou sobre inteligência artificial. Dá um caminho aqui, né, para você poder seguir, para você poder entender e ir se atualizando, né? Porque isso que eu falei aqui, de que é muita informação e que tá sendo tudo muito rápido, isso dá uma certa ansiedade, né, Gustavo? Total, a gente vive hoje, Juliana, a quarta revolução industrial. Eu costumo falar que é o casamento entre mentes e máquinas. E a velocidade é um dos pilares da quarta revolução. As coisas estão evoluindo num ritmo exponencial. Tecnologias que estão criando outras tecnologias e até mesmo novos modelos de negócio. Empresas que não existiam, mas passam a existir por conta do avanço da tecnologia. E você disse uma coisa muito importante. Ela faz parte da nossa vida, ela entrou sem bater na porta, sem pedir licença. A IA já estava aí recomendando para nós séries na Netflix, músicas no Spotify, precificando passagens aéreas, ajudando a gente a organizar os nossos e-mails entre redes sociais, spam, caixa de entrada. Ela já estava presente na nossa vida, né? O tempo todo nós não percebíamos o quanto que isso iria impactar o negócio de um pequeno e um médio empreendedor. Isso é muito interessante, né? Porque realmente ela tá na nossa vida há bastante tempo, né? E a gente foi usando sem perceber. Eu acho que é um pouco aquela ideia de que a gente vai começar a usar algumas tecnologias, como a gente acende a luz, né? Você nem percebe que você está Exato. usando e que aquilo faz parte do seu dia a dia. Mas de repente, veio uma onda de necessidades e de mudanças e de todo mundo falando sobre isso, que foi de uma vez, né? Foi meio, ó, você não tá percebendo aqui, ó, toma aí que se você não se mexer vai ficar difícil. Exato, e vai ficar para trás. E vai mesmo, né? A gente teve um boom da IA generativa em novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT ao usuário. Eles já estavam trabalhando nessa tecnologia desde 2018, graças a uma pesquisa que o Google fez em 2017, né, sobre Transformers. Não é o robô do Transformer, né? Mas sim uma tecnologia que é capaz de analisar dados em grande massa, de larga escala, sem ter um poder tão grande de processamento, que segundo a lei de Moore dobra a cada 2 anos. Mas isso aí é um papo para um outro podcast. E a gente fala muito, e chega bastante coisa para mim nesse sentido de como que vai afetar, como que vão ficar os profissionais. Esses tempos chegou na caixinha de pergunta, como que vai ficar a atividade de prestadores de serviço com a inteligência artificial. Passando isso para um pequeno e médio empreendedor, né, e de repente até esse prestador de serviço é uma pequena empresa, o que isso vai mudar no negócio dela, né? A gente pode ter alguns impactos pensando num negócio, Total. né? É o impacto no modelo de negócio mesmo e, de repente, aquela empresa deixar de existir ou aquele modelo de negócio deixar de existir.
e também nos processos, na produtividade, portanto, na competitividade daquela empresa no mercado, né? Acho que são 2 pilares diferentes aí que podem afetar um pequeno negócio, né? Perfeito. E sabendo que é um caminho sem volta, agora, a inteligência artificial está aqui e não tem mais volta. O perfil do profissional ele mudou. Muitas pessoas me perguntam, Gustavo, eu vou perder o meu emprego? Eu falo, olha, passado mostra para nós que não. Né? A tecnologia ela entrou desde a época da primeira revolução industrial, automatizando processos, máquinas no campo, enfim. Claro, posições elas deixam de existir, mas novas profissões são criadas. E é o que está acontecendo hoje. Aqui nos bastidores a gente estava falando de engenharia de prompt, daqui a pouquinho a gente fala disso. Será que é uma nova profissão? Ou será que é uma habilidade que esse perfil novo do profissional precisa ter? Nos anos 2000, o Excel ele roubou o emprego das pessoas? O Excel ele não roubou o emprego das pessoas, mas as pessoas que sabiam usar aquela ferramenta, elas tinham vantagem competitiva no mercado perante aquelas pessoas que não detinham daquela informação. E com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa, porque não faz mais sentido você fazer trabalho repetitivo, trabalho de máquina. O que é trabalho da máquina fazer? A máquina vai fazer o que você é o ser humano, de ter empatia, de ter conexão emocional. Você vai fazer essa divisão. O que eu quero dizer? Se hoje você gasta 10 horas, por exemplo, para montar um roteiro de um podcast ou de uma reunião que você faz no seu dia a dia, hoje, em minutos, você consegue, com um assistente de inteligência artificial, obter. Então, eu não acredito que vai roubar o emprego das pessoas, mas sim vai ser um grande aliado, um grande copiloto para o seu dia a dia e para a sua produtividade. E é claro, se a pessoa está sendo paga para fazer tarefa de robô, aí sim ela deve ficar preocupada, porque é natural que automações surjam cada vez mais. E é isso, né? Se são tarefas automáticas, se são tarefas manuais, muito provavelmente a tecnologia vai fazer por você e aí sim essa vaga não vai existir. O que você precisa é atualizar, é estudar. Na verdade, o que a gente precisa hoje é de pessoas pensantes, né? Então, o que eu faço, o que eu agrego de ideia, o que eu agrego de pontos intelectuais no meu trabalho, né? Então, se a gente pensar numa pequena empresa, um escritório de contabilidade, por exemplo, ele pode deixar de existir se a tarefa que ele faz ali é só manual, só emissão de nota, só emissão de guia. Exato. Ele vai precisar ter um serviço muito mais consultivo do que o que ele faz hoje, né? Perfeito. E aí são habilidades, como você muito bem traz, que está relacionado ao pensamento crítico, à criatividade, que ainda a inteligência artificial não tem. E você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Nesse ponto de criatividade, sim, mas de consciência, né? Como muitas teorias da conspiração dizem, acredito que não. Tomara que não, né? Vai ter a própria consciência, né? É bem coisa de filme e ficção, mas por trás das cortinas não é mágica, são dados. Então, é um grande volume de dados junto com um poder de processamento que nunca antes na história nós tivemos, que permite esse grande salto, esse grande boom, como nós falamos. Sem os dados, a inteligência artificial não chegaria nesse nível, nesse estágio que a gente está acompanhando hoje. E o que fez com que a gente chegasse aqui também foram outras tecnologias, né? Exatamente. Então, a própria internet, a internet móvel, cloud, né? cloud A nuvem. computing, computação na nuvem. Exatamente. Então, por exemplo, esse escritório de contabilidade, ele tem que estar muito mais focado onde? Na governança dos seus dados. Onde que eles estão sendo armazenados, se existe uma estratégia clara, né? Não estou aqui falando, eu tenho que fazer backup. Não, eu sei que você já faz, que você faz muito bem feito, mas o que você está fazendo com esses dados para usar a inteligência artificial ao seu favor? Porque essa hype, ela é muito perigosa. As pessoas acham que agora tem inteligência artificial, eu vou trazer para o meu negócio, está tudo muito lindo, tudo maravilhoso. E não é bem assim, né? Não existe uma pílula mágica da inteligência artificial. O ar-condicionado está pingando, inteligência artificial. Não, vamos olhar aqui para casa, vamos olhar aqui para os dados e como é que a gente pode extrair deles alguns insights. Então, por exemplo, o escritório de contabilidade, poxa, essa pessoa aqui faz tempo que não entra em contato comigo. Será que existe alguma automação que possa fazer um diagnóstico, essa análise preditiva que aquele cliente ali já está na sua base, faz
anos que ele não entra em contato com você. Será que esse sistema pode mandar uma mensagem, um oi sumido para ele? É o que hoje muitas startups, big techs já fazem. Tem um dado interessante, 2 dados, que até se contradizem, de certa forma. Tem uma pesquisa da Pipedrive que diz que 43% dos funcionários das PMEs, ou seja, né, das pequenas e médias empresas, dizem usar inteligência artificial no dia a dia contra 37% dos profissionais das grandes empresas. Então, o PME estaria usando mais essa tecnologia do que os funcionários de grandes empresas. Por outro lado, tem uma pesquisa da Kiwi que é mais voltada para os processos de back-office, né, na gestão administrativa e financeira. Ainda assim, pode ser um reflexo, né, da empresa, que diz que apenas 28% das PMEs investem em ferramentas de tecnologia. É muito pouco, né? Muito. Diante do que a gente está vivendo, é muito pouco, né? Muito Um pouco. terço só. É muito pouco. Por falta de conhecimento, muitas vezes, da ferramenta, do negócio, de como é que você consegue aplicar isso no dia a dia, porque, como eu falei, a ferramenta ela é meio, ela não é fim. Não adianta a gente contratar o melhor software, a Ferrari dos softwares, e você não saber usar todos os recursos, ter todos os dados, né, para fazer uma boa configuração, um bom setup. Eu gostei bastante desses dados, né, que em algum momento ali ele se contradiz, mas a gente vê que a pequena e média empresa, 38%. 43% usa inteligência artificial. 43% usa para o seu dia a dia e está utilizando como um aliado para a sua produtividade. A grande empresa, muitas vezes, tem o tal do compliance. Tem restrições ali, né? Exatamente, tem restrições. Talvez esse colaborador não esteja no dia a dia utilizando, mas em casa, na sua máquina pessoal, pode ser que ele esteja utilizando. E é um alarme importante por conta dos dados sensíveis, né? E até uma dica para você que trabalha em empresa, não sair pegando os dados sensíveis da sua companhia e colocando numa ferramenta da moda de IA generativa, porque o que é muito comum das pessoas fazerem, Juliana? Li, aceito. Não, vocês não leem, né? Elas clicam ali e vão usar a ferramenta. E às vezes naquele li e aceito tem alguma cláusula falando, olha, eu estou treinando a minha inteligência artificial com os seus dados. E se você está alimentando com dados sensíveis da sua empresa aquela ferramenta, lá na frente isso pode ser um grande perigo. E é o que é feito, né? Se a gente pensar no ChatGPT, a gente está treinando ela ali para a empresa, né? A gente coloca informação, a gente vai alimentando. Então, você pegar o banco de dados ali do seu cliente e colocar no ChatGPT, por exemplo, fica alerta, porque Exato. vai ser legal. A OpenAI, a empresa do ChatGPT, eles tiveram uma sacada muito inteligente. Eu vou contar essa história. Mas antes, eles tiveram no meio do caminho uma forcinha, uma tal de Microsoft, que investiu 10 bilhões e colocou as ferramentas da OpenAI em todos os seus produtos. Eu quero dizer, agora o Excel tem inteligência artificial, o PowerPoint, o Word gerando textos, o seu e-mail fazendo um resumo. O Copilot está incrível. Ele faz um resumo de toda a sua caixa de entrada e a hora que eu chego no meu trabalho e eu levanto o meu notebook, a inteligência artificial fala, Gustavo, você tem 44 e-mails, mas não se preocupa, 8 são importantes e está aqui o resumo. E eu fiz essa configuração, né? Sem você ter aquele conhecimento avançado em programação. Né? Esse é um grande muro que a inteligência artificial pulou. Mas voltando para o caso do ChatGPT. Quando eles lançam, em novembro de 2022, a sua versão 3.5, eles entendem que após ter pego dados de toda a internet, dados abertos, públicos, lido todos os livros possíveis e toda a Wikipedia, eles precisavam, para evoluir, de mais dados que somente os seres humanos, imputando, chegariam e permitiriam essa condição que nós vemos hoje. Então, o que aconteceu lá na versão 3.5? É gratuito. Viralizou. Em apenas 2 meses, a OpenAI atingiu 100 milhões de pessoas. Só para a gente entender aqui, né, a proporção disso, a televisão ela levou 30 anos para atingir 50 milhões de pessoas. O rádio levou 13 anos para atingir isso. A internet, 4 anos para atingir 50 milhões. E o ChatGPT, em 2 meses, atinge 100 milhões de usuários. Viralizou. As pessoas começavam a usar. Depois de 1 ano, o que aconteceu? Olha, tem agora uma versão melhor, a 4.0.
Só que ela não conta que foi você que ajudou a treinar. E essa versão melhor, ela é paga. Então, ela pegou todos os dados das pessoas que colocaram lá. E hoje, né, até para dar um respiro também, né, e não preocupar muito, existem hoje versões corporativas da OpenAI que você pode usar dentro da sua empresa, com compliance, ter a garantia que aquele dado não vai vazar. Muito bom. Então, ficar atento a isso, buscar a versão correta que vai caber para o seu negócio e para sua empresa. Pensando na adoção da tecnologia aí para um pequeno negócio. O que você olharia? Você, empreendedor, tem ali a minha empresa, preciso adotar tecnologia, então estou aqui entre esses 28% que estão preocupados em adotar ferramentas de tecnologia. Por onde eu começo? Né? Perfeito. Porque dá aquela ansiedade até de, meu Deus, eu preciso colocar muita coisa aqui, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais competitivo, mais eficiente. Mas por onde eu vou começar a fazer isso? Essa ansiedade, a gente usa um termo, né, o tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, de você ficar com medo de perder tantas coisas, evoluções. Meu Deus, eu preciso. Existe aquela pressão. E acaba não fazendo ou não fazendo como deveria por conta disso, Exato. né? E aí, respondendo a sua pergunta, sendo bem objetivo, né, é começar pequeno. É pensar grande, mas começar pequeno. Nos anos 2000, toda empresa queria ter o seu site. 2010, toda empresa queria ter seu aplicativo. Hoje, toda empresa quer ter a inteligência artificial. Mas por onde eu começo? Mapeia os seus processos. Você, melhor do que ninguém, conhece a sua empresa. Conhece a dor do seu cliente. Como você está resolvendo isso? Como é que a inteligência artificial pode apoiar para deixar o seu modelo de negócio, a sua empresa mais competitiva? Mapeia todos os seus processos. Veja aquilo que demora muito tempo, aquilo que tem processos manuais, você já vai começar a identificar oportunidades para trazer a inteligência artificial para o seu dia a dia. Que pode ser, por exemplo, um robô de atendimento. Há 10 anos atrás, quando você mandava um olá para o chatbot, ele te respondia, mas se você falasse, e aí, beleza? Ele respondia, não sou capaz de entender o que você está falando. Hoje, com o avanço da IA generativa, com contexto e tudo mais, ele aprendeu que o e aí, beleza, é uma forma de saudação. Ele consegue fazer essa interação e muitas pessoas acabam na dúvida, será que eu estou falando com um humano? Será que eu estou falando com um robô? Ele pode automatizar muitos desses processos, de repente qualificar uma oportunidade antes de passar para o vendedor. Então vamos imaginar que uma empresa ela recebe 100 leads por semana, né? Trabalhar com números hipotéticos. E aquele vendedor, ele gasta tanto tempo lapidando esses 100 para chegar em 10 que vão avançar para uma oportunidade e ele conseguir vender para 2. Né? A gente chama isso de funil de conversão. A gente vai olhar para esses números. Opa, e se nesse processo inicial eu coloco um robô de atendimento que faz a qualificação desse lead e chega a 20 para o vendedor para ele dar o melhor atendimento dele e aumentar, consequentemente, a conversão dele, ele conseguir vender mais, com uma simples mudança. Então, a gente pode começar devagar. Hoje, a gente está vendo uma era da hiperautomação. A gente está falando de superagentes, que é um exército de robôs que se conversam para resolver problemas do seu negócio. Mas não é do dia para a noite que você vai implementar isso na sua empresa. É começar pequeno, é estudar, entender mais sobre esse assunto, entender o potencial das ferramentas. Às vezes, um bom prompt dentro de uma IA generativa pode resolver muito no seu dia a dia. Muito bom. Falamos de bastante coisa aqui, né? E um ponto que pode ser interessante, que está dentro disso que você falou, né, de começar aos poucos e tal, é de repente olhar porque gera receita para você, né? Você deu o exemplo do chatbot, fazer o filtro ali para então enviar para o vendedor. É isso, né? De repente você aumenta a sua receita com a inteligência artificial ali e começa a escalar a implantação de tecnologia em outras áreas, né? De repente, um olhar que você pode ter é justamente esse, né? Onde eu vou colocar tecnologia que vai aumentar minha produtividade e também minha receita, né? E aí você consegue fazer um planejamento melhor. Acho que esse é um bom caminho. E falando de chatbot, há pouco tempo era mais inacessível, né? Hoje está muito acessível e tem, inclusive, empresas e startups com serviços voltados para pequenas e médias empresas, Exatamente. Né? Antes você dependia de um desenvolvedor, criar algo do zero, utilizar assistentes pessoais, né? Então, você
você tem grandes players, né, no mercado, a IBM com o Watson, há 8 anos atrás, mais ou menos, explodiu com chatbots em todo o Brasil. Temos diversos cases, né? A Bia do Bradesco foi treinada com o Watson. Mas, enfim, você tinha uma curva de aprendizado muito grande em comparação ao que temos nos serviços atuais. Né? Você destacou que existem hoje diversas startups que estão ofertando esse serviço para uma pequena e média empresa, que consegue subir uma base de conhecimento, ajuda no input, no treinamento, porque a gente tem que lembrar o seguinte: eu vou colocar o chatbot na minha empresa. Tá, ele é como se fosse um funcionário da sua empresa. Vai ter que treiná-lo, né? Você tem que treinar ele. Você tem que entender que você é responsável pelas respostas que esse chatbot vai dar para o seu cliente. Você é uma empresa que é B2B, formal. Não adianta ter um chatbot engraçadão, né? O tio da Suquita. Não vai fazer sentido para o seu público. Agora, você tem um modelo de negócio que conversa com uma geração Z, uma geração que conversa por figurinha, que tem o seu vocabulário próprio, as suas abreviações. Então, o seu chatbot ele tem que conversar e criar uma conexão emocional com o seu público. E tem até empresas que oferecem o serviço para setores específicos, né? Então, é um serviço para a área da saúde, é um Sim. serviço para engenharia, finanças. Para de advocacia. Exato. Tem empresas que oferecem isso bem nichado, assim. Você falou dos prompts. A gente fala muito de inteligência artificial hoje. E aí, a minha percepção é que a gente fala muito do ChatGPT. Então, fica muito focado naquilo ali. E a gente entende que o ChatGPT vai fazer textos pra gente e o pessoal pensa que isso aqui vai funcionar para o marketing ou para a rede social, né? Para essa comunicação específica, pensando no empreendedor, né? Minha impressão é essa, assim. Então, a gente usa isso aqui no marketing, é isso aí. Mas não é só isso, né? Não. E assim, só isso já gera muita coisa legal, né? Se a gente usar direito. Mas não é só isso. A generativa não é só o ChatGPT. Existem outras ferramentas que as empresas estão colocando no seu dia a dia para ter mais produtividade, para reduzir custos, para aumentar a eficiência e ter ali novas receitas, né? Novas fontes de receita, inclusive. Eu gosto muito de dar algumas dicas sobre essa questão da engenharia de prompt. Me perguntavam no passado, lá em 2022, Gustavo, é uma nova profissão, o engenheiro de prompt? E vamos explicar o que é prompt, né? De repente, para quem não sabe ainda, quando você entra no ChatGPT, por exemplo, e vai escrever ali o que ele precisa fazer para você, aquilo é o prompt. Exato, né? Um conjunto de instruções, né? Para ficar mais claro, né? Ser mais objetivo. Quando a gente fala, né, do engenheiro de prompt, é aquele profissional que está construindo novas instruções e está conseguindo extrair resultados assim acima da média. E eu respondi assim: sim e não. A curto prazo pode até ser uma profissão, mas eu particularmente não acredito que uma empresa vai contratar pessoas para ficar interagindo com a inteligência artificial. Eu enxergo isso muito mais como uma habilidade desse novo profissional. Hard skill ou soft skill? Um pouco dos dois, porque existem técnicas avançadas, mas a maioria passa pela soft skill. A geração Y, né, a nossa geração, a geração Y, a geração X, é uma geração que pesquisas apontam que leu mais do que a geração Z. Então, é natural que essa geração tenha um vocabulário maior e isso vai ser muito bem visto dentro do campo da inteligência artificial generativa. Então, eu falo que a engenharia de prompt é muito mais soft skill, aquela aula de redação que a gente teve no colégio que falava sobre contexto, sobre ter ali sentido. E se a pessoa ela quer ter resultados extraordinários em ferramentas como Gemini do Google, ChatGPT, entre outros, anota essas dicas. Primeiro ponto, persona. Quem é você? Quem é a sua empresa? Segundo ponto, o que você deseja? Qual que é o seu ponto de saída? O que você espera da inteligência artificial? Porque não é mágica. Ela não vai adivinhar o que você quer. Então, dado essa persona, conta uma historinha, que aqui a gente vai chamar de contexto. Contextualiza a pessoa da situação. Sou um profissional de marketing e estou numa empresa que vende produtos para a indústria agrícola.
dá lá o contexto. Próximo passo, formato e tarefa. Formato, responda um e-mail. E-mail, formato. Responder, tarefa. Tarefa sempre vai estar alinhada ali com um verbo. Crie uma lista. Responda um e-mail. Escreva uma mensagem. Onde? No WhatsApp. Use emojis. Fale com a geração Z. Dá um exemplo da mensagem que você espera. E o final aqui, a cerejinha do bolo, é o tom. Use uma linguagem empática, seja educado, enfim, dá para você adaptar esse prompt e ter excelentes resultados. Muito bom. E tem um ponto importante disso, no que você falou que eu achei interessante, que é diga o que você quer. Exato. Então, antes de você saber dizer o que você quer para a inteligência artificial, você precisa saber o que você quer, né? Então, saber onde você quer chegar, saber o que você quer daquela tarefa. Exato. Então, não adianta simplesmente sair usando, né? Eu vou pegar aqui, vou fazendo de qualquer jeito, porque não vai levar a lugar nenhum. Né? Exato. Se você fizer de qualquer jeito, o que o ChatGPT e entre outras ferramentas vai te devolver? Qualquer coisa. Eu coloquei qualquer coisa, saiu qualquer coisa. É batata. A lição que fica aqui não é o que você pede, mas sim como você pede. Para saber orientar aquela ferramenta, né? Tem uma coisa que ninguém nunca me perguntou sobre isso, mas eu tenho a impressão que pode ser uma questão para pequenas e médias empresas, que é em relação às soluções que ela contrata. Então, ela precisa de um software ali na gestão do caixa, ela precisa, né, enfim, são softwares que ela usa para a gestão da empresa ou para agendamentos, né? Cada modelo de negócio ali vai ter a sua necessidade em relação a isso. Quando ela vai contratar uma ferramenta, ela deve levar em conta a preocupação com a inteligência artificial? Ou, eu já uso essa ferramenta, mas é um software antigo, a empresa não se atualizou, eu devo me preocupar que eu não vou conseguir adequar a minha operação ao uso da inteligência artificial? Com certeza. É como se você tivesse um carro antigo, mas você acompanha ali a montadora que está fabricando novos modelos, mais atualizados com o mercado. Então, se você percebe que aquela empresa já não dá mais o suporte que você precisa, você vai ficando para trás. E nós falamos aqui no começo do podcast sobre a velocidade dessa nova era. Então, cada vez mais rápido você vai ficar para trás se você não se atualizar e não ter esse tipo de preocupação com essas ferramentas. Finalzinho de 2024, tivemos uma declaração polêmica do Satya Nadella, que hoje é o presidente global da Microsoft, onde ele diz que o Software as a Service, né, o famoso SaaS, aquele software que está na nuvem, eu não preciso instalar, ele não precisa estar local na minha máquina, vai morrer. Ele falou que a inteligência artificial vai substituir. É uma frase um pouco radical, mas a minha visão é que essas empresas, na verdade, não é que elas vão morrer, elas vão se adaptar. Porque se não se adaptar, vão morrer. Então, as empresas de software, elas vão estar embarcando essa IA generativa que hoje a gente busca em 4, 5 sites, 4, 5 ferramentas dentro do software dela, para trazer insights, para entender um pouco mais da base de clientes, criar ofertas personalizadas. Essa hiperpersonalização é uma outra grande tendência. Se há 10 anos atrás você selecionava uma base de e-mails e disparava um e-mail marketing, hoje em dia isso não faz mais sentido. E hoje eu consigo mandar para o Gustavo, né? Mandar para a Juliana com a ajuda da inteligência artificial. Sabe que o iFood faz? Posso contar aqui para você esse segredo? Claro. Um bom segredo, né? Não é novidade, né? Mas às vezes as pessoas, grande massa, né? Fora da nossa bolha, acredita que, nossa, está falando comigo e tudo. E tá, no fundo tá. Né? O iFood, ele trabalha muito com algo, anota aí também, chamado Growth, né? O Growth Hacking, ele foi criado lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, por um cara chamado Sean Ellis, é o papa do Growth, tem um livro excelente, chama Hacking Growth, do Sean Ellis, e ele conta muito desses experimentos que usam tecnologia, marketing
e dados. Então, lá no iFood, você tem um time que está olhando para esses 3 pilares: tecnologia, marketing e dados. Na tecnologia, o profissional sabe que existe um recurso nos aplicativos chamado Push Notification, que é quando você está ali mexendo no celular e recebe uma notificação. O iFood ele trabalha com marketing muito forte e com dados. Essa parte de dados, ele sabe que a Juliana, toda quinta-feira, pede pizza às 8 horas da noite, entre 8 e 9 horas. E o Gustavo, toda sexta-feira, hoje é sexta, é o dia do hambúrguer em casa, a gente pede toda sexta-feira, mais ou menos umas 10 horas hambúrguer. Então ele vai separar ali clusters, né? Grupos de pessoas que se assemelham. Isso a inteligência artificial faz. O Gustavo, ele tá pedindo hambúrguer toda sexta-feira das 9 às 10, o iFood sabe que 8 e meia ele vai estar com fome. Então, a inteligência artificial, os algoritmos, já vão encaminhar uma notificação para ele. E uma notificação, falando de comida saudável, jamais. Vai falar, opa, que tal aqui um hambúrguer com frete grátis? Então, você está unindo o poder do marketing, que é a comunicação, uma mensagem personalizada, às vezes alguma brincadeirinha, alguma coisa que você fala, putz, frete grátis, né? E você consegue atingir esse público. E você acha que hoje, com o avanço da tecnologia e ela se tornando mais acessível, uma pequena empresa já consegue fazer pelo menos quase isso? Consegue. Se você tem a ferramenta certa e principalmente os dados, mais uma vez, eu reforço aqui, não adianta ter ferramenta e você não ter dados. Eu vejo hoje muitas empresas pequenas sofrendo ainda por conta dessa gestão de dados. E é o que a gente chama de cultura data-driven. É virar uma chavinha e ter essa política. Ah, eu chego em empresas para fazer consultorias. Onde estão aqui os dados? Ah, tá no WhatsApp de um vendedor, tá nesse caderninho aqui, tá nessa planilha de Excel. Mas e o seu sistema que você está pagando caro todo mês para ter? Ah, tem ali 10, 15%. Então não faz sentido, né? A gente tem que ter uma governança desses dados, usar muito bem essas ferramentas. Muito bom. E aí pode ser, é claro que uma padaria maior ali, que tem um fluxo maior, não conseguiria, mas uma padaria artesanal menor, Sim. ela vai saber que a Juliana vai lá toda semana e compra determinado pão. Nossa, não veio ontem, deixa eu ver aqui se a Juliana não quer esse pão. Exato. Uma clínica pode falar, olha, tá chegando aqui o momento de você fazer seu check-up. Exato. Você já fez, não fez? Pode vir fazer com a gente, sei lá, né? Exato. E-commerce hoje faz muito isso, produtos de beleza, né? Sabem a média, eles calculam a média, o quanto que você gastou de produto entre uma compra e outra. Então, sabe que 2 meses é o tempo que você usou ali o seu shampoo. Então, opa, daqui 1 mês e meio, o sistema já vai mandar uma notificação. Ó, já está acabando o seu shampoo, viu? Compra aqui mais um com desconto e frete grátis. E hoje a gente tem muitas ferramentas para cadastrar informação sobre o cliente, né? Inclusive sem custo. Sem custo, muito CRM gratuito na internet, né? Eu sou fãzaço aqui do HubSpot, que também é um dos líderes, né, em automação, marketing e vendas, uma empresa incrível, que tem a sua versão gratuita do seu CRM. Então, se você é uma pequena empresa, né, e vai ter ali uma base de até 1.000 contatos, ferramenta tem. A cloud computing facilitou muito a nossa vida ao longo dos anos. Se antes nós precisávamos comprar um software, gastar com servidores, hoje em dia você consegue ter tudo isso de fácil acesso, né? Você consegue criar uma startup em menos de uma semana usando essas ferramentas, cloud e principalmente a IA generativa. Interessante, né? Porque a gente fala muito de tecnologia, tá tudo muito mais acessível. Eu falo em relação a custo, né? Muito mais acessível. Mas quando a gente fala de um empreendedor ou alguém que quer começar um negócio, né? A gente ainda tem, ou a pessoa pensa que para ela estar atualizada, ela vai ter que oferecer uma solução de tecnologia e também não é isso. Ou você tá com aquela pessoa que vai abrir um negócio tradicional, mas do jeito tradicional. E você não precisa ter um negócio tradicional com o seu modelo tradicional, né? Você pode ser uma padaria que vai usar muita tecnologia nos seus processos para ser mais eficiente para atender o cliente, por exemplo, né? Exato. E aí é onde nós enxergamos o diferencial de muitas companhias hoje que olham dessa maneira. E aí a gente divide em 2 caixinhas. Visão de negócio, que é esse cara do tradicional, com uma visão complementar de tecnologia.
Se a pessoa ela tem um mindset pegado de eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu vou continuar fazendo, o mundo mudou. Desculpa, as coisas mudaram. A forma da gente se comunicar mudou. A forma da gente fazer negócio mudou. A forma da gente consumir conteúdos mudou. Hoje em dia, dificilmente a gente atende uma ligação. É engraçado, né? Você vai ligar para alguém, você manda uma mensagem antes. Ou, posso te ligar? Ai, eu adoro isso, sabia? Tem gente que fala, mas vai mandar mensagem, já liga. Não, me avisa que você vai me ligar. Exato. Então, mudou, as coisas mudaram, né? Então, eu sempre fiz desse jeito. Tudo bem, continua fazendo desse jeito para ver onde vai dar. Então, a gente tem que alinhar essa questão do negócio, do entendimento do negócio com a tecnologia. Não adianta ser também só tecnologia por tecnologia. Eu tenho que entender do meu mercado, do meu consumidor, do meu planejamento. Mas você pode fazer planejamento com IA agora, né? Tem um site chamado Ventures AI que você conta a sua ideia de negócio e se lá atrás, né, nos cursos de administração que ensinavam análise SWOT, enfim, né, forças, fraquezas, oportunidades, análise Pestel e muitas outras coisas que estão relacionadas a um plano de negócios, hoje a ferramenta de IA já faz para você. Você conta uma ideia, essa Ventures AI ela já cria para você o Business Model Canvas, né, que são aqueles 9 quadradinhos que todo empreendedor desenha antes de criar uma startup. Então, aquele tempo que você gastava com pesquisas e tudo mais, claro, você não vai deixar de fazer isso, mas você vai ter uma visão, você vai ter ali um input inicial, falar, opa, isso aqui é uma boa ideia mesmo, ou não é uma boa ideia, olha só, né? Gratuito? Gratuito. Posso entrar lá? Pode, Faço aqui. pode. E Ventures. pode ser um primeiro passo, né, Gustavo? Porque a gente fala muito sobre validar, sobre a ideia e tal. E muitas vezes o empreendedor está ali sozinho, pensando e tendo suas ideias, né? Sim. Esse pode ser um primeiro passo de validar para você, então, e compartilhar, e buscar, e aprofundar esse planejamento, né? Perfeito, um primeiro passo, né? Agora você tem ali um plano mais estruturado. Poxa, eu queria criar um nome que não existe ainda. Pô, vai lá no ChatGPT, a gente deu dicas aqui de engenharia de prompt, né? Então você fala, olha, sou uma empresa de tecnologia com foco no ramo de alimentos, né? Crie uma lista com 10 nomes curtos, misturando palavras em inglês e português, brasileiro adora esse tipo de coisa, né? E aí ele vai te dar uma lista ali, smart food, não sei o quê, né? Putz, não gostei, pô, isso aqui é legal. Você vai pegar esse nomezinho, você vai levar numa ferramenta, anota aí, chamada Looka.com, Looka.com. Ela vai criar toda a sua identidade visual. Não estou falando que é uma ferramenta que cria um logo, não. Ela vai criar a sua identidade visual, a sua paleta de cores, seu cartão de visita, os folders, os banners para você utilizar nas redes sociais e nos seus posts. A identidade visual completa. Também mais uma ferramenta gratuita. Todas elas, óbvio, têm as versões pagas. Se você vai querer mais recursos, você vai pagar, né? Claro. Mas você já vai ter o seu modelo de negócio, a sua identidade visual, aí você vai entrar no Gama.app agora para criar o seu pitch, porque você fala, nossa, eu gasto tanto tempo para fazer um PowerPoint, nunca fica tão legal. Então você vai lá e fala, olha, eu quero fazer um pitch assim, com mais imagens, menos texto, né? Porque o investidor ele não quer ler o seu slide, ele quer te ouvir. Então você vai ter um apoio visual a nível profissional, que se antes você gastaria lá um mês para fazer tudo isso, o que eu acabei de falar em menos de 10 minutos, tem uma dinâmica na minha aula, né, que se chama Como Criar uma Empresa do Zero em menos de 15 minutos usando ferramentas, né? Então essas são algumas ferramentas que eu utilizo no dia a dia. Sempre lembrando que a gente precisa entender como usar essas ferramentas, né? Exato. Gustavo, tem inteligência para você entender o que ela está te entregando, se aquilo realmente faz sentido, o que você precisa calibrar ali, se é confiável. Porque tem a questão que nós não falamos aqui também, né? Que é a alucinação. Eu vi o ChatGPT fazer isso. Foi engraçado. Faz. Sabe por quê? Ju, o ser humano, quando não sabe uma coisa... Inventa! Ele inventa. Ou então ele faz assim, eu acho que... Quando você fala eu acho que, é porque você não tem certeza. O ChatGPT, que foi criado por humanos que inventam coisas muitas vezes também, ele não sabe falar, olha, eu acho que, mas eu não tenho certeza, né, daquela escorregada. Ele fala com propriedade, com autoridade. E se você não tem discernimento para julgar aquela informação, se é verdadeira ou falsa, você pode ser enganado. E aí tem vários escândalos nos últimos anos, né, que a gente olha e não sabe se chora ou dá risada, né? Por exemplo, juízes usando apelações e dando ali
resultados com base na inteligência artificial, que falou, isso não existe, não está na lei, né? Aí vai investigar, a pessoa usou uma ferramenta de IA generativa. Então tem que tomar muito cuidado com essas alucinações. Então, olha ali o que está te entregando, analisa, vê o que faz sentido, vê se realmente aquilo é verdadeiro. E, de repente, se você também não tem certeza do que ele está te entregando, compartilha, né? Exato. Com outras pessoas, com outros especialistas, troca uma ideia. Exatamente, né? O poder da comunidade, de você trocar, e discutir, analisar. Mas você sabe que até isso a inteligência artificial está fazendo, né? Em uma das minhas dinâmicas, a gente coloca 3 robôs, a gente configura 3 robôs para atuarem como especialistas. Então, por exemplo, esse aqui é o do marketing, esse daqui da tecnologia, esse aqui é o cara que escreve os copies, né, os textos. E a gente coloca os 3 para discutir e chegar numa melhor decisão. É como se fossem 3 profissionais conversando entre si e tendo um resultado. É bizarro, assim, mas hoje dá para fazer. Você consegue fazer também. Isso no próprio GPT, né? Sim. Você cria ali os profissionais de Exato. cada área. Exato. E colocam eles para conversar. Tudo isso através de prompt. São ferramentas avançadas que a gente constrói, né? E tira o chat GPT de um modo passivo e deixa ele num formato ativo que vai gerando informações. Por default, né? Por padrão não é dessa maneira, porque gasta muito processamento, enfim, né? Então, existe ali uma série de configurações que mesmo em versões gratuitas, você consegue fazer. E, Gustavo, como você vê, assim, com todo esse avanço e tudo acontecendo muito rapidamente, daqui a alguns anos, como que você olha para o mercado e entende negócios que irão surgir e outros negócios que, de repente, deixarão de existir? Ou como as empresas poderiam atualizar os seus modelos de negócio? Maravilha, excelente pergunta. Hoje a gente está numa era, como a gente falou aqui, de hiperautomação, hiperpersonalização das marcas. Então, estou querendo dizer, o marketing ele vai ser cada vez mais personalizado, vai ser para você, né? Mais do que já é, porque quando a gente entra na rede social, a gente é impactado por anúncios. Não é novidade para ninguém, né? Que a gente tem interesse. Empresas que usam ali sistemas repetitivos, como você muito bem trouxe aqui, empresa de contabilidade que é paga para fazer trabalho de máquina, uma startup já está nascendo em algum canto do mundo que vai fazer isso muito mais rápido, de forma acessível e, o que é melhor, barato. Se você tem uma empresa, por exemplo, de call center que fica ligando, olha que loucura. Hoje você liga para uma empresa, muitas vezes você fala com um robô do outro lado da linha. Nós estamos vendo agora robôs que estão ligando para cancelar contratos. Quer dizer, um robô vai ligar para um outro robô para resolver problemas da nossa vida real. É mais ou menos isso. Então, essas tarefas que podem ser automatizadas são empresas, profissões que, questão de tempo e muito pouco tempo, vão deixar de existir quando a conta fechar. Então, se a empresa entender que se eu investir nessa tecnologia eu vou ter esse custo e na mão de obra humana eu vou ter esse custo, eu vou seguir com a tecnologia. Já visitei fábricas, indústrias, que eu falei, poxa, por que não uma máquina? Não, porque essa máquina vai ter um custo a longo prazo, manutenção, a mão de obra humana, né? Ela ainda é mais acessível. Então, tudo você tem que colocar na balança, né? O que você... Mas uma hora essa máquina vai ficar acessível, né? Essa hora Por uma exemplo, máquina pode ficar acessível, né? E esse profissional ele vai ter que ser alocado para uma outra função, um outro cargo. E a gente fala muito das palavrinhas da moda, né? O reskilling e o upskilling. E a gente cai que a educação hoje é a melhor arma para você se atualizar. E aí, indo para um papo mais filosófico, a gente aqui no Brasil talvez vai ter um grande problema, né? Porque a gente tem um sério problema de educação, né? No Brasil e no mundo. Hoje, quando a gente olha aqui os dados, né, eles não são tão animadores quando o assunto é educação. E essa é uma educação que tem que vir na base, quando a gente fala de levar a tecnologia, levar questões do comportamento humano para você saber interagir também com a máquina. Muitas das coisas que nós falamos aqui no nosso bate-papo tem a ver com comunicação, como saber pedir, saber o que esperar. Então, isso é muito importante também na área da tecnologia e passa por educação. Você
falou, putz, aqui no Brasil teremos um grande problema. A longo prazo, sim, se as pessoas não se modernizarem, não estudarem, não se atualizarem, elas podem ficar para trás. E você atua justamente nessa área, né? Eu vi uma palestra esses dias de uma empresa de educação que hoje tem muito mais... O negócio é muito mais voltado para o B2B, porque são as empresas que pagam a atualização dos funcionários, né? Dos Sim, profissionais. exato. E que o brasileiro não tem essa iniciativa de, por si, buscar a sua atualização, fazer um curso. E hoje a gente tem muita alternativa, né? Tem. Possibilidades acessíveis, possibilidades mais caras, cursos melhores ou piores, mas a gente tem aí uma série de opções que a gente pode fazer em casa, em qualquer lugar. E até aqui, né? A gente está aqui conversando, isso não deixa de ser uma atualização Com de alguma certeza, forma, né? Então, com buscar certeza. conteúdo que faça sentido. Mas esse profissional dizia na palestra que a gente não tem, o brasileiro não tem a iniciativa de buscar educação e conhecimento por conta própria. Então, ele delega para a empresa custear essa educação dele. Ele assim. terceiriza... E você trabalha um pouco nessa área. Sim, exatamente, né? Hoje, muitos colaboradores acabam terceirizando essa responsabilidade, né? Essa cobrança. E quando, muitas vezes, a empresa disponibiliza esse recurso, esse acesso, a pessoa não vai atrás. Você acha que a gente vai precisar mudar isso? Muito, muito. E tem coisas que são gratuitas e que faltam exatamente o que você falou, a iniciativa. Porque hoje, eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender uma nova habilidade. Tem muita informação acessível. Basta você ter discernimento para fazer uma boa curadoria desses conteúdos, fontes confiáveis, e aí sim está maduro num nível, agora eu vou comprar um curso. Não achar que eu vou comprar um curso e vai mudar a minha vida. Eu vou ficar aqui uma semana em sala de aula e eu vou saber tudo o que eu preciso. Não. Muito da minha carreira que eu construí nos últimos 15 anos foi pautada em cima disso, de criar um roadmap onde eu preciso chegar. Cursos estratégicos que eu fiz ao longo da minha carreira, eu cheguei muito bem preparado, já sabendo o que eu iria esperar, seja de uma graduação, de um MBA ou de um curso de especialização. Então, hoje, como é que eu uso no meu dia a dia, por exemplo, para organizar os meus estudos em ferramentas de inteligência artificial? Eu vou lá no ChatGPT e falo, olha, mais uma vez, seguindo aquelas regrinhas do contexto, do tom, do pedido. Olha, eu quero aprender esse novo idioma. Cria um mapa mental. Eu quero aprender em 4 meses. O que eu preciso fazer nesses 4 meses? O que eu preciso estudar? Cria um mapa, um caminho, né, que a gente chama de roadmap, para os seus estudos, para você se organizar. A informação está aqui. A informação... Ontem, numa aula, né, um aluno me perguntou, professor, foi uma aula de blockchain. Assunto muito interessante também. Esse ano vamos ter o Drex, o Real Digital. É um assunto para um outro podcast, sem dúvida. Mas quando ele falou assim, Gustavo, onde que você busca essas informações? Eu falei, cara, muitas das novidades que estão sendo divulgadas por pesquisadores, cientistas, estão no idioma inglês. Então não espere alguém consumir esse conteúdo e traduzir para uma língua portuguesa. Né? Vai aprendendo esse novo idioma, cria o hábito de ler, né? De buscar essa informação lá fora. Então tem muita coisa pronta, acessível. Né? As pessoas que estão vendendo o curso, elas aprenderam através dessas fontes. E organizaram muito bem, através de didática, né? Claro, são excelentes caminhos para você cortar, pegar um atalho, né? Indo atrás desses cursos. Mas a informação está aí. A gente começou falando ali das empresas, de como elas podem olhar para o negócio e começar a adotar a tecnologia, adotar a inteligência artificial. Uma dica foi justamente olhar os setores-chave ali que vão trazer mais lucratividade ou mais renda para a empresa. E a gente está agora falando sobre o profissional e como a gente, como pessoa, deve se portar diante de todo esse avanço. O que você acha, que habilidades que a gente tem que vão ser essenciais para a gente enfrentar toda essa transformação? Essa é a pergunta de milhões, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto, a gente já falou aqui, né? Você interagir com as inteligências artificiais generativas, saber conversar, isso vai ser essencial, né? Você ter esse soft skill. Você ter a capacidade de fazer leitura de dados, né?
fazer, às vezes, as ligações, tomar cuidado com correlações, muitas vezes, para não tomar decisões erradas. Tomar a decisão baseada em achismo já não cabe mais. A gente estava aqui falando, né, do pequeno negócio, da padaria. Eu acho que se eu fizer essa tarde os tortinhas de maçã, eu vou vender. Não dá mais para tomar decisão baseada em achismo. Então, o próximo ponto aqui é essa cultura dos dados. Entender sobre dados para você extrair esses insights. Opa, calma lá, a ferramenta está me falando que toda quarta-feira tem aqui um aumento na venda de bombons. Opa, é o dia da feijoada, quarta-feira, né? Será que tem alguma ligação entre feijoada e o chocolate? E é começar a olhar para esses dados para tomar essas decisões. Senão você vai ficar para trás. Então, as habilidades desse novo profissional... Não estou falando aqui que todo mundo tem que ser um programador e amanhã eu preciso fazer um curso de Python. Não é isso. Mas é bem-vindo para você criar ali novas oportunidades. Mas você entender, ter essa maturidade dos dados é fundamental para qualquer tipo de negócio. É interessante, né? Essa coisa dos dados, a gente fala disso há muito tempo, Sim. né? Eu fiz muitas matérias falando sobre isso e a importância disso. Com muito profissional da FIAP, inclusive. Mas eu acho que isso não entrou ali no empreendedor ainda. Porque as pequenas e médias empresas ainda fazem muito mal esse gerenciamento de informação. Essa governança. É virar uma chavinha, realmente, sabe? É você criar um hábito, né? Eu tava vendo aqui, né? O Poder do Hábito, esse livro é incrível. Você criar esse hábito de... Cara, não anota mais no papelzinho, não. Se você já tem um sistema, coloca ali. Mas coloca ali, preenche direitinho. Nome completo, o e-mail, né? Usa os campos, as propriedades desse sistema para você no final do ano, no final de um trimestre, no final de um semestre, ter a capacidade analítica. Esse pensamento analítico tem que estar na mente do empreendedor. Não tem jeito, né? Não tem outra alternativa para isso. Não tem para onde fugir. Né? Não espere que uma ferramenta vai surgir e vai mudar o seu negócio. Não é fácil. Não é simples. Então, você tem que fazer essa boa gestão para alimentar a ferramenta e aí sim a ferramenta te dá os insights e os apontamentos certos. Um aprendizado que a gente pode tirar dessa conversa aqui é justamente que as ferramentas estão aí, elas existem, elas são incríveis, a tecnologia pode ajudar muito qualquer pessoa no seu trabalho ou no seu negócio, na sua empresa, mas a gente precisa entender onde a gente quer chegar com cada uma delas e fazer uma boa gestão de tudo isso, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Exatamente, Ju. Entender que a tecnologia está aí, entrou nas nossas vidas sem pedir licença, sem bater na porta, sem você perceber se está pagando por aproximação, você está conversando com assistentes pessoais, tendo retornos ali imediatos, tendo ali casas inteligentes cada vez mais, e tudo isso passa, né? Por dados, por ética, privacidade, o que eu vou fazer com esses dados, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tomar muito cuidado, né, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque você pode colocar em risco todo o seu negócio que você planejou com muito carinho, às vezes por uma escorregada besta, e entender que toda essa transformação, ela está gerando novas oportunidades. Se você há 10 anos atrás se cobrou e questionou por que eu não tive essa ideia antes, a vida está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para você criar novos produtos, melhorar os seus serviços que você já está prestando com o uso da tecnologia e, por que não, criar novos modelos de negócio. Muito bom, muitas possibilidades vêm por aí, né, Gustavo? E olha, eu falo dessas transformações, não é de hoje, assim, acho que faz há 10 anos que eu cubro mais especificamente essa questão da inovação e da tecnologia, né, e acompanhei as startups, como elas evoluíram aqui no Brasil. E todo esse tempo eu tenho falado, olha para a tecnologia. Se você não olhar para a tecnologia, você vai ficar para trás, você vai deixar de ser competitivo. Não vai funcionar mais dessa forma, o seu modelo de negócio ele vai mudar por conta da tecnologia. E eu ainda vejo muito empreendedor deixando isso de lado, ou não se preocupando, ou eu só tenho um café aqui, nada vai mudar na minha vida.
vai mudar também, né? Mesmo que o seu negócio seja super tradicional, que seja um negócio de família que está ali há anos, a tecnologia, de alguma forma, vai mexer no seu negócio. Se não é na entrega que você faz para o cliente exatamente, vai ser no processo que leva até a sua entrega para o cliente, né? Porque ela vai precisar ser melhor, ela vai precisar ser mais personalizada, ele vai exigir mais praticidade, o consumidor vai mudar a postura dele, porque toda essa mudança que a gente fala de tecnologia, ela gera também uma mudança cultural, né? Uma mudança de hábito na gente, né, Total, Gustavo? total. Esse é um ponto que você traz aqui muito importante, né? Nós não temos uma bola de cristal para saber quais serão as novas tendências, essa questão do futurismo, porque passa pelo pilar da tecnologia, jurídico e também o cultural. Para finalizar aqui, contar essa história do cultural, né? Ela é bem interessante o quanto mostra essa questão de comportamento. Mas o cafezinho, né? Você falou, fiquei com isso na cabeça. Ah, eu sempre fiz desse jeito, cartãozinho, fidelidade, carimba. As pessoas perdem, não levam, né? Automatiza, celular tá sempre no bolso. Por que não ter o programa de fidelidade no bolso do seu cliente? Você conseguir conectar ele através dessa ferramenta que não sai mais das nossas mãos, né? O brasileiro ele passa 9 horas por dia conectado no smartphone, em média. Cultura. 10 anos atrás, né, que é o tempo que você começou a cobrir, estava chegando uma empresa aqui de economia compartilhada. Alguém chuta qual que é essa empresa? Estou falando da Uber. Mudou tudo. Os mais céticos falavam que isso não vai dar certo aqui no nosso país, né? Mania, né, do brasileiro. Não, isso não vai, aqui não vai funcionar. 2 semanas depois estávamos nós fazendo 2 coisas que a nossa mãe falou pra gente nunca fazer na vida. Entrar em carro de estranho e aceitar bala de desconhecido. É bem isso mesmo, né? E mudou, o pilar cultural mudou, né? E muda, né? Muda. E hoje, às vezes, a gente se sente mais seguro chamando o carro pelo aplicativo do que esperando um táxi na rua ou num ponto de táxi. Você Né? vê? É interessante isso. Exato. Como mudou a nossa mentalidade em relação a esse serviço, em como a gente adota esse serviço. Exato, Né? as formas de pagamento, o Pix, há tão pouco tempo aqui, né? Uma inovação que caiu no gosto do brasileiro e a gente não se imagina mais sem. Exatamente. Isso vai mudando. Ninguém tem mais dinheiro, ninguém... esses dias a minha irmã não conseguiu alugar um carro em Floripa, uma cidade turística. Sim. Ela chegou lá, precisava alugar o carro e ela tinha deixado... eu não lembro o que era que eles precisavam. Ela tava com o cartão só no celular. Uhum. Ela tinha deixado o cartão físico em casa. E ela chegou lá para alugar o carro e tal. Ela não conseguiu. Porque Precisa a do maquininha cartão físico. não lia a aproximação que precisava do cartão físico. Ela não alugou o carro por causa disso. Então, é um detalhe que parece tão pequeno ali naquela operação, mas quantas pessoas essa agência de aluguel de automóvel não vai deixar de atender porque ela não atualizou a maquininha de cartão? Exato, e entender que hoje as pessoas esquecem a bolsa, esquecem a carteira, mas não esquece o celular. É uma extensão do nosso corpo. A gente não vive mais sem ele. Então tem que se adaptar pensando nesse tipo de situação. Qual que é o nome da sua irmã? Camila. Quantas Camilas não passaram naquele dia, naquele mês? O quanto que essa empresa não deixou de alugar? Exatamente. Quanto não deixou de entrar ali de renda para a empresa por conta de uma coisa que era só ela atualizar, né? Que muito provavelmente não vai ter nenhum custo para ela, inclusive, né? Porque é só falar, olha, a empresa da maquininha não tá dando essa aqui, preciso de outra, Porque né? a empresa da maquininha também ganha. E aí também é interesse dela manter atualizada. Exatamente. Então, parece um detalhe tão insignificante, mas que pode mudar muita coisa no negócio, né? Muda. Então, esse é um olhar importante, né? O que tem ali na sua operação que está ultrapassado, que hoje a gente faz de um jeito muito mais prático e que pode estar levando você a deixar de faturar, a deixar de lucrar, porque você não faz uma atualização simples que muitas vezes podem nem ter custo para você, né? Exato. Muitas empresas se apegam, eu tenho que ter o melhor atendimento, o melhor serviço, o melhor produto, concordo. Mas a maior empresa, sei lá, de qualquer coisa que você imaginar, a maior empresa, falando de hambúrguer aqui, né? O GG do hambúrguer. A maior empresa de hambúrguer não tem o melhor hambúrguer, né? Provavelmente não é o hambúrguer mais gostoso que você comeu, mas é a empresa que tem mais capilaridade. E hoje, quando a gente fala de capilaridade e alcance, a gente tá falando de tecnologia. Exatamente. Muito bom. Gente, aqui foi muito rica essa conversa. Muitos detalhes, muita informação.
Acredito que a gente deva gravar outros em breve, né? Muita coisa Com mudando, muita certeza. coisa acontecendo, né? Tem muito assunto ainda. Verdade. Quero chamar vocês, primeiro, curtir, compartilhar esse vídeo, ativar sininho, se inscrever nesse canal, porque essa é a nossa primeira temporada. A gente quer vocês aqui com a gente. E mais do que isso, a gente está aceitando sugestões. Temas que vocês querem ouvir, que são importantes para vocês. Pode deixar aqui nos comentários. Pode deixar lá na minha rede social também. Fica à vontade para a gente conversar. Manda mensagem também para a gente discutir, ter mais ideias, né? Acho que é importante a gente ter esse senso de comunidade também, né? Eu também estou aqui aprendendo muita coisa. Quero entender o que vocês estão achando de tudo isso, estão achando do mundo e das mudanças, quais são as necessidades de vocês. Traz para mim para a gente conversar e aprender junto. Muito obrigada por terem assistido a esse episódio. Gustavo, muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo, que traz muito insight, muita ideia, né? Muitas alternativas para a gente. Eu que agradeço o convite, Juliana. Foi um prazer estar aqui no podcast, levando conteúdo, informação de qualidade. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @gtorrente no Instagram ou Gustavo Torrente no LinkedIn. Vai ser um prazer enorme me conectar com você. Obrigada, Gu. Obrigada, pessoal.